Contam sobre Londres. Sabe aqueles mitos e verdades que você não tem certeza até que ponto é só um mito ou se de fato é verdade? Se você quer esclarecer essa dúvida, entre muitas outras, fique até o final desse vídeo, com toda certeza ele foi feito para você. Meu nome é Rosiane Pinheiro, eu quero dar as boas-vindas a você que está assistindo esse vídeo, o primeiro de muitos aqui no YouTube, no nosso canal Londres Além do Óbvio. Eu confesso a vocês que eu fiquei assim um pouco apreensiva para fazer esse primeiro vídeo, justamente porque eu estou acostumado com o formato de outras mídias e plataformas, como por exemplo o Instagram e também o podcast. No entanto, eu resolvi trazer as informações a respeito de Londres e outros assuntos relacionados à viagem aqui também no YouTube. Junho de 2020 vai completar 9 anos que eu moro aqui em Londres. Eu resolvi então reunir várias perguntas que normalmente eu recebo das pessoas, dúvidas que inclusive já foram as minhas antes de morar aqui na Inglaterra, e eu vou compartilhar com vocês. E isso inclui dúvidas a respeito, por exemplo, de gastronomia, temperatura, comportamento dos ingleses, enfim, gente, são muitas questões que eu acho super importante esclarecer aqui com vocês e compartilhar nesse vídeo, e principalmente esclarecer se realmente são mitos ou verdades. Um assunto queridinho de todo turista que com toda certeza é a gastronomia. Antes de vir para Londres pela primeira vez, o que eu mais ouvia é que a alimentação dos ingleses é exatamente como dos americanos, que eles gostam muito de junk food, que a refeição não tem sabor, que não tem gosto, não tem tempero, essas coisas que normalmente nós ouvimos de algumas pessoas, só que nós ainda não temos uma referência, acreditar ou não acreditar. O assunto fica muito mais interessante com imagens, então acompanhe aqui comigo. Não preciso te convencer de nada, porque imagens valem muito mais do que palavras. O mais famoso e importante da Inglaterra é o fish and chips. Eu estou falando de um peixe empanado, frito, temperado com sal, vinagre e malte, e ele vem acompanhado da batata frita e também da ervilha. E às vezes essa ervilha, ela vem no formato de purê. Eu vou deixar aqui uma sugestão pessoal de quem já aprecia o fish and chips por algum tempo. Quando você vier a Londres, não tenha dúvida, escolha o fish and chips em um pub inglês. Além do fish and chips, um outro prato típico na Inglaterra é o Sunday roast. E ele leva esse nome justamente porque ele é tradicionalmente servido aos domingos. Eu estou falando de um assado feito exclusivamente para o almoço aos domingos e normalmente ele é servido um pouco mais tarde. Então é muito comum você chegar, por exemplo, em um restaurante ou em um pub inglês em que os ingleses começam a almoçar aí a partir do 12:30 e em algumas ocasiões até 1h e 1h30 da tarde, justamente para saborear o delicioso Sunday roast. Além dos pratos típicos, as sobremesas aqui na Inglaterra também não deixam a desejar. É uma outra categoria de explosão de sabores e eu tenho certeza que quando você registrar os cliques, cada vez que você olhar para essa imagem, você vai sentir uma vontade imensa de provar novamente. Espero que as imagens tenham te ajudado a eliminar esse mito de que aqui na Inglaterra as refeições são assim sem graça, sem gosto e que os ingleses normalmente só consomem junk food. Não é bem assim. Um outro aspecto que muitas pessoas desconhecem é a respeito da alta gastronomia. Especialmente aqui em Londres, existem muitas opções de restaurantes estrelados Michelin, especialmente da rede Gordon Ramsay. Anote aí, essa dica é imperdível. Outro mito, e na minha opinião mais comum de todos, é a respeito do clima. Afinal, Londres é cinza o ano inteiro? Eu registrei essas imagens em dias assim de glória, muito ensolarados e abençoados aqui em Londres. E não são imagens registradas e captadas apenas na época do verão. No período da primavera, em alguns períodos em maio, agosto, são meses que geralmente são bem ensolarados aqui em Londres. Essas imagens me ajudam então a esclarecer essa dúvida que é muito comum entre as pessoas. Então, anote aí, dentre os mitos e verdades a respeito de Londres, elimine mais essa categoria. Londres não é cinza o ano todo.
tópico e que para mim particularmente assim é uma referência da referência da referência, com toda certeza é o chá inglês. Se eu pudesse trazer aqui uma frase para todo turista ou toda pessoa que planeja um dia conhecer a Inglaterra, especialmente Londres, essa frase seria: dê uma chance. Por que eu estou falando isso? Porque antes de morar na Inglaterra, antes de conhecer a Inglaterra, eu não era assim muito fã dessa bebida. Porque, por motivos lógicos, no Brasil, nós assim temos a preferência por café. Costumo brincar que, na verdade, existe todo um processo. Em um primeiro momento, você rejeita o chá, afinal, seu paladar ele pede aí um bom café. Em um segundo momento, você até aceita, mas a condição aí é uma colher de chá, mesmo que for mínima, mesmo que for assim, bem pequena. Já no terceiro momento, você dá uma chance e esse chá ou essa infusão, que na verdade é o sachê, você aceita sem açúcar. De repente, quando você percebe, você está saboreando um chá. Aliás, um bom chá. Depois disso, é um caminho sem volta. Você realmente está apreciando e gosta muito do chá inglês. Que o tradicional chá da tarde inglês é imperdível, isso não é nenhuma novidade. Inclusive, eu super recomendo. Não saia da Inglaterra sem experimentar um bom chá inglês. Mas eu esclareço aqui um mito. Ele não é necessariamente servido às 17 horas, às 5 da tarde. Na verdade, qualquer hora do dia é sempre uma boa hora para degustar, para saborear um autêntico chá inglês. Essas imagens foram registradas em lugares autênticos que geralmente os turistas apreciam e acham inesquecível essa experiência. Precisa ser esclarecido é a respeito do comportamento dos ingleses. Mas como assim o comportamento? Eu ouvi dizer por muitas vezes que os ingleses são pessoas frias, grosseiras, que elas não conversam com o estrangeiro, que elas não se comunicam com as pessoas, inclusive se perceberem que nós falamos o inglês com o sotaque americano. Vou esclarecer com vocês e para vocês esse mito de uma forma muito genuína e com muita propriedade. Afinal, já são quase 10 anos residindo aqui na Inglaterra. Em qualquer país do mundo, em qualquer cultura, nós vamos nos deparar com pessoas muito educadas e também ao contrário. E não necessariamente nós podemos ou temos o direito de generalizar. O que eu posso dizer para vocês é que os ingleses, assim como os europeus, eles são pessoas reservadas. No entanto, os ingleses são extremamente solícitos, eles são extremamente educados e tenho certeza que você já passou por isso ou conhece alguém que passeava pelas ruas de Londres, por exemplo, e precisou pedir uma informação e um dos ingleses realmente foi muito atencioso. Em relação ao sotaque, eu te convido a encarar isso com mais leveza. Não importa se você aprendeu inglês e o seu sotaque é americano, escocês, irlandês ou mesmo britânico. O importante é você se comunicar em inglês. O importante é que as pessoas vão te entender. E tem mais, os ingleses eles não vão deixar de falar com você, eles não vão deixar de te atender, por exemplo, porque você disse water ao invés de dizer water. Isso é com o tempo. Mesmo aqui, em alguns dias que você esteja aí na condição de turista, assim, só passeando, eu tenho certeza que você vai voltar para o seu país de origem falando, por exemplo, Water, Harry Potter, né, Beatles ao invés de Beatles, mas isso é um processo natural, você está ouvindo as pessoas conversando dessa maneira o tempo todo. Para finalizar esse primeiro vídeo aqui no YouTube, eu quero trazer uma reflexão muito sincera. Tudo que eu falei até aqui foram experiências pessoais e a intenção não é passar a ideia de que assim tudo acontece perfeitamente e que isso se refere a Alice no País das Maravilhas. Pelo contrário, para tudo na vida existe as exceções. Muitas pessoas até vieram a Londres, não tiveram boas experiências, por exemplo, assim como muitas pessoas tiveram ótimas experiências e com certeza amaram. O fato é que eu costumo extrair o melhor dos lugares, o melhor das culturas para compartilhar com as pessoas. E essa foi a intenção desse vídeo. Ao trazer aqui para o YouTube,
nesses 9 anos de experiência aqui em London e compartilhar com vocês experiências de viagens, apesar que aqui foram só apenas alguns fragmentos, né? Eu achei muito importante trazer essas impressões pessoais. Gostou desse vídeo? Se inscreva aqui no canal. Eu vou ficar muito feliz de saber que você está por aqui e você pode ter certeza que esse é o primeiro vídeo de muitos aqui no canal Londres Além do Óbvio e você pode esperar nos próximos vídeos mais impressões, sugestões, recomendações aos olhos de uma brasileira que mora aqui na cidade de Londres e adora compartilhar informações muito especiais a respeito da capital inglesa.